Bom, hoje nós vamos entrevistar seu Ayrton Ardos e já podemos chamá-lo de deputado estadual, embora tenha sido ex-prefeito de Venâncio Aires. Bom, ao cumprimentá-lo, é sempre importante lembrar que lá pela década de 80, que começou essa caminhada política de Ayrton Ardos, fazendo uma avaliação para se chegar a este momento, se pontilhou em várias dificuldades para se chegar a essa condição de saber que hoje o senhor vai ocupar um lugar na Assembleia? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Carlos. A produção aqui, que não está pequena hoje, né? Boa tarde aos ouvintes. Na verdade, a questão de deputado, ela se oficializa no dia 2 de janeiro, pelo seguinte: como eu sou suplente, né, um secretário do PDT assumindo, automaticamente a ata, né, do Tribunal Eleitoral põe o suplente como deputado eleito. Então, a partir de dia 2 de janeiro, eu posso me considerar um deputado que vai assumir no início de fevereiro. Mas, assim, te respondendo, antes da década de 80, eu já era simpatizante, não vou dizer que era um militante daquele, mas eu era simpatizante e participava das campanhas, né? Porque era MDB, Arena, sempre gostei da política e acompanhava a política, né? Sim, nos anos 80 passei a ser um militante e depois, né, com filiação partidária. Me filiei ao PDT muito mais por causa do Brizola, né, das bandeiras dele, daquela defesa da educação. No fim, eu fiquei muito brizolista, mais brizolista que pedetista numa época, né? Aí nos anos 90 já concorri a vice-prefeito em 92, nós perdemos a eleição, e em 96, em 2000, me elegi vereador. Em 2004 eu fui candidato a vice-prefeito com o Almedo. Eu acredito que aquela eleição, independentemente, né, do nosso governo, do governo Almeida e Ayrton, mas aquele momento me permitiu fazer, de certo modo, as pazes com a comunidade, do meu estilo de fazer campanha, que era muito, muito aguerrido, muito impetuoso, né? Às vezes forçava a barra, né? Isso na juventude, já um adulto jovem, e tinha concorrido contra o eleitorado do PMDB, sabe? Então, eu sendo vice do Almedo, eu fiz as pazes com a política, com a comunidade, e tive um mandato muito discreto. Estava ali para substituir o prefeito, para colaborar, para ajudar nos bastidores, mas com muito pouca exposição, né? Até porque também respeitando o próprio estilo e a personalidade do Almeida. Mas isso aí abriu os caminhos para que eu pudesse, já em 2008, concorrer a prefeito, mais experiente, né, com mais responsabilidade, tendo um diagnóstico e uma visão das circunstâncias do momento, né? E aí me reelegi, e a partir de 2016 saí, não com a certeza de que pudesse concorrer a deputado. Tinha isso em mente, talvez foi um erro meu não ter entrado logo na campanha, porque depois, quando eu pisei no acelerador, né, eu nem imaginava que ia perder só por 199 votos. Então, a falta de confiança foi prejudicial em 2018, e o excesso de confiança prejudicial em 2022. Nós temos uma campanha mais organizada, com mais gente, com mais recurso, né? E fizemos a mesma votação, melhoramos em Venâncio e deixamos a desejar em outros municípios. Então, não me elegi por 200 votos na primeira, por 600 votos na segunda, mas já num cenário diferente, com uma polarização que fez com que os partidos já pensassem diferente, o que possibilitou o PDT participar do governo. E o PDT participando do governo através de um secretário, a oportunidade se abriu para mim e para a Assembleia Legislativa. Ayrton, vai entrar para um grupo aí seleto de venançoarenses, né, que ocuparam funções na Assembleia Legislativa. Gleno Scherer por 4 mandatos, 3 eleitos, né, um suplente, e acabou assumindo. O Luiz Fernando Staub, o Ratinho, é assim conhecido, e também o Silvino Henrique, que foi eleito pelo PT de Porto Alegre, mas é também
um venancio-airense. E logo depois da campanha, né, quando mais uma vez bateu na trave, se usava muito esse termo, assim, né, esse dizer, tu deixou muito claro tua frustração, teu sentimento de angústia por não ter conseguido atingir o objetivo de forma direta, que era a eleição direta para a Assembleia, por tão poucos votos, né? E esse sentimento se transforma desde ontem, digamos, de uma forma mais consolidada. Tu sabes que vai, determinado dia, assumir uma vaga na Assembleia. Esse sentimento se transforma em satisfação de que tamanho e qual é a principal meta nessa arrancada aí no Palácio Farroupilha? Ainda é a questão da saúde relacionada aos hospitais? No momento, assim, naquele momento de decisão ontem à tarde, o sentimento de frustração passa por um sentimento de euforia. Mas isso, pode ter certeza, durou poucas horas, né? Essa noite eu já me acordei às 4h15 da manhã e o sentimento de euforia já passou a ser um sentimento de preocupação, um sentimento de responsabilidade, porque uma vez tu tendo feito uma campanha, assumindo compromisso com a comunidade, o teu discurso ele não pode ser desconectado da prática, né? Então a gente fez todo um levantamento de demandas, de preocupações de Venâncio, da região, colocou isso no papel, verbalizamos isso, levamos essa mensagem, recebemos o voto. Agora tem que trabalhar, né? Agora não é uma questão, até legal, assim, eu antes de vir para cá passei em casa, recebi o cumprimento dos familiares, muitos amigos mandando mensagens, é legal isso, né? Tem um sentimento bom hoje na comunidade. Isso aí é muito confortante e até assim é bom para a autoestima. Mas para aí, né? A partir daí é a responsabilidade do cargo, né? O que a comunidade espera de um deputado? O que a gente pode fazer? E como tu disseste, nós temos assim umas bandeiras já mais específicas, não porque a saúde é uma bandeira do meu projeto político, do programa partidário, ou de até por ser médico. É uma bandeira porque é realmente um problema muito sério que o Brasil enfrenta e que Venâncio enfrenta. E nós não temos só coisas ruins na saúde, nós temos coisas muito boas, mas nessa corrente tem alguns elos que ficaram muito enfraquecidos. E uma vez rompendo um elo, pode comprometer todo o sistema. E hoje um elo enfraquecido são os hospitais. Não é só o Hospital de Venâncio, são muitos hospitais. Então, nós já, antes de assumirmos, já temos que começar a trabalhar junto com o governo eleito, porque agora não é só o fato de sentar numa cadeira, botar um terno e uma gravata e ir lá para a Assembleia. Não, faz parte de um governo, tem um discurso diferente, ele é comprometido, né? E o fato de ser suplente também leva a isso, né? Tu não está sozinho, né? Tu tem todo esse contexto que tu tem que respeitar esses limites, mas tentar colocar em prática os teus projetos, né? Então, passou de frustração para euforia, de euforia para preocupação, mas de certo modo um otimismo. Eu sinto esse respaldo, não só aqui de Venâncio, mas da região toda, né? Torcendo por mim, e eu vou fazer como eu sempre fiz. Agora eu vou trabalhar, vou me debruçar sobre os números, né? Sobre os textos, sobre os projetos, sobre os problemas, para tentar ajudar. E o deputado Socella foi justamente quem costurou essa parceria com o governo, digamos, de forma mais incisiva, né? Eu lembro de ter escrito a respeito disso, e da parte dele mesmo chegou a se ouvir a intenção de que tu fizesse parte do governo ou na Assembleia, porque a gente conversou e tu falava assim, e se vem uma proposta aí para assumir uma secretaria, já que é médico, talvez uma saúde, como seria, né? Sempre deixou claro que eu tenho o interesse de ser deputado. E o fato de o Socella assumir a secretaria te dá uma garantia maior de uma boa permanência na Assembleia, assim, talvez de até a totalidade da legislatura? Olha, o Socella ele tomou a frente, né, nessa iniciativa de apoiar o Eduardo Leite no segundo turno, e ele também sempre mostrou muito preparado e pronto para assumir uma cadeira se necessária, porque ele dizia, olha, eu já fui deputado, já fui presidente da Assembleia, né, e tem outras motivações agora. Mas não está descartado que ali adiante o espaço no governo seja aumentado, não só pelo comportamento, pelo jeito do PDT trabalhar,
né, nessa legislatura, mas pelo fato que a gente tem bastante quadros capacitados e a gente quer fazer bonito, né? Nós queremos apresentar projetos. Então, há a possibilidade de ali adiante até mais um deputado ocupar uma secretaria. Tem um outro suplente que é o Thiago Cadó, que é um jovem vereador de São Borja. Então, nós temos essa perspectiva e essa expectativa de ampliar o espaço, né? Ou uma secretaria, né? Ou outros setores do governo sempre tentando colaborar. Fosse o Loureiro, o secretário já assumiria agora em janeiro, Agora, né? Em janeiro. Ia ter um primeiro mandato de um mês, porque é uma assim. Coincidência. Eu estava vendo o Búrigo, que é um deputado pelo PMDB, que já foi prefeito lá na região da Serra, era o braço direito do Sartori na prefeitura de Caxias, depois no governo. Ele foi 2 vezes suplente, mas eu acho que o primeiro suplente, as 2 vezes consecutivas, acho que só eu. Então eu sou suplente nessa legislatura. Se alguém sair até o fim de janeiro, eu assumiria, e sou o primeiro suplente na próxima legislatura, né? Coincidência ou não, mas é um fato atípico até na política, né? Conhecimento de ambiente na Assembleia, o senhor já tem um pouco pelo fato de ter sido coordenador da bancada. Tem que se inteirar de bastante coisa ainda para começar o seu trabalho? Sempre tem na montagem do gabinete, né? Mas o coordenador da bancada, ele tinha a função de analisar os projetos junto com uma equipe, né? Dar um parecer para os deputados para a hora da votação. E ele também tinha franqueada a entrada no plenário. Então, não iam todos os coordenadores, né? Tinha umas 15, 18 bancadas, mas sempre tinha uma meia dúzia de coordenadores ali dentro do plenário, junto com os deputados na hora dos debates, das discussões. E aí, claro, aí tu vai te familiarizando, não só com os discursos, com as posições, mas também com as conversas de bastidor. Aquelas articulações antes das votações, né? De dar quórum, de retirar quórum, de obstaculizar um projeto para priorizar outro. Então, isso a Assembleia não me é um ambiente estranho. Que bom. Vamos ouvir. Até o Sérgio, eu só queria fazer. Vamos ouvir o áudio primeiro, depois. Já que o Sérgio acompanha o Ayrton, foram colegas, eu acho, É colega de futebol. Só de futebol? Tá bom, então. O Sérgio é diretor de conteúdo do jornal Folha do Mate e também opina a respeito da ida para a Assembleia de Ayrton Artos. Para Venâncio Aires é um momento importante. A gente, tanto da Folha quanto da Terra, acompanhou toda essa trajetória. O jornal faz uma campanha de um deputado do Venâncio há muitos anos, porque fazem 24 anos que a gente deixou de ter deputado em 1998, quando o deputado Gleno Scherer encerrou seu mandato. E desde então, várias lideranças do município tentaram essa eleição. Alguns chegaram perto, como o próprio Ayrton Artos chegou perto na última eleição, faltando poucos votos. E nessa eleição, novamente, ficou faltando poucos votos para se eleger. Essa importância ganha toda a nossa região. Matleitão, Passo Brado, Vale Verde, Santa Cruz, muitos outros municípios também votaram no Dr. Ayrton para deputado, e tem nele agora um representante também. Então esse trabalho tem essa abrangência regional. Pessoas têm perguntado, mas um deputado, o que ele pode fazer diferente? Ele pode ser o caminho das reivindicações dos municípios ao governo do estado, especialmente nessa situação. O doutor Ayrton é da bancada governista do governo Eduardo Leite e o Gabriel Souza, então tem esse acesso facilitado e ele pode agilizar muitos processos que estão em andamento dos municípios com o estado e de muitas formas ajudar todos os municípios que votaram nele. Quero cumprimentar o doutor Ayrton, que eu sei o quanto ele desejava viver esse momento de ser deputado. Acompanha a carreira política dele desde 1992, quando ele foi candidato pela primeira vez. Então eu sei que ele sempre teve objetivos e ser deputado era um dos objetivos dele, para representar toda a região dos vales. Então chegou esse momento que o doutor Ayrton possa fazer um belo trabalho. E nós sabemos que ele é um estudioso, ele tem conhecimento, ele está preparado para ser um deputado que tenha um bom trabalho para toda a região. Sérgio Klafke, e daí, Ayrton Artos? Quero agradecer as palavras do Sérgio e até estender esse agradecimento, né, a Folha do Mate, a Rádio Terra, né, a toda a empresa, a família Silberschlag,
que sempre me apoiaram. O Sérgio, como ele é um colunista político e que ele opina, né, assim como a opinião dele vale, como elogio como agora, ele também se expõe, né, então recebe críticas. Eu mesmo, né, já tive diferenças nesse sentido, porque justamente porque ele participa, justamente porque ele acompanha, e ele acompanha há muito tempo, né? Ele me acompanha há 30 anos, ele falou agora de 92, mas ele provavelmente acompanha há quase 50 anos a cobertura, né, da trajetória do Almeida, da família Scherer toda, né, o seu Alfredo, o Gleno e o Glauco. Ele falou que nós não temos deputado desde há 24 anos, na verdade há 28 anos que o Gleno se elegeu, e há 26 que ele foi para o Tribunal de Contas. Então ele nem terminou o mandato. 25, né? 25. Vocês que no dia 19 de março de 1998 o Gleno renunciou para assumir o Tribunal de Contas. Então ele quase completou o mandato. Terminaria em 99 a legislatura. Mas depois disso outras pessoas concorreram, né? O próprio Almeida, né? E com votação interessante. Eu estava lembrando, né, hoje, que nos anos 70 o Helmut Schultz concorreu a deputado federal pelo MDB e quase se elegeu. Né? E justamente faltou votos aqui em Venâncio. Ele fez 14 mil votos fora. Né? E Ayrton, deixa eu te... Última pergunta, meio-dia, 49 minutos. Ela é a última, Carlão. Quem vai junto para a Assembleia de Venâncio? Já parou para pensar em nomes? Como o senhor falou, né, tem um compromisso também com o Socella, imagino. Mas na formatação do gabinete vai querer gente de confiança também. Mas assim, primeiro que eu não fiz a minha campanha com essa condição, né? Praticamente eu não tenho compromisso com ninguém, né? Segundo que o suplente ele tem uma certa limitação, porque o deputado titular tem o seu gabinete e um percentual, uma parte que o novo deputado leva, até porque o deputado, se ele quer sair da secretaria, ele tem essa estrutura. Então não tenho nada definido, não convidei ninguém daqui para participar, né? Vou agora, a gente não pode trocar a cronologia, né? Primeiro tinha que ver se ia assumir mesmo, né? Oferecendo, né? Tem gente que está concorrendo, oferecendo secretaria, oferecendo vagas, cargos e CCs. Primeiro tu tem que ganhar, primeiro tu tem que te eleger. Então, a partir de agora, fazer isso, mas é muito mais importante que isso. Carlos, eu quero aproveitar, já que é a última pergunta, eu tenho feito desde ontem agradecimentos à minha família, aos meus amigos, aos políticos, ao PDT, aos partidos, ao meio político. Eu quero aproveitar para fazer um agradecimento à comunidade, aos eleitores de Venâncio, de Mato Leitão, Passo Sobrado e os outros municípios, né? E dizer que a minha preocupação é essa, muito mais do que montar um gabinete. A minha preocupação é fazer um trabalho que corresponda à expectativa dessas pessoas que estavam esperando deputado. É como o Carlão disse, a cidade está aí há mais de 20 anos esperando um deputado. Então não é uma coisa só uma formalidade de titular, de botar um terno né, e tirar uma fotografia. Não, é muito mais do que isso, né? Aliás, às vezes o trabalho, né, subjetivo, ele é muito mais importante até, né, Carlão? Né? De trabalhar junto às secretarias, de trabalhar junto ao governo e os próprios processos legislativos. Então, essa que é a minha preocupação. Mais do que com pessoas, né, com situações particulares ou familiares ou pessoais, muito mais são uma preocupação comunitária mesmo. Como fazer valer a pena o eleitor o voto dos 16 mil eleitores daqui, dos 1.200 votos de Mato Leitão. Eu não vou citar nomes, né, dessas lideranças, né, mas eu tenho responsabilidade com esse eleitor, com essas lideranças, com as pessoas que fizeram essa campanha, com a confiança de que uma vez elegendo o deputado, né, possa ter melhores momentos, melhores perspectivas, e é para isso que eu quero trabalhar. Ex-prefeito Ayrton Artos, que vai para a Assembleia, muito obrigado pela participação, sucesso, descansa para ter energia. Em fevereiro tudo começa, muito trabalho pela frente. Obrigado, Carlão, Carlos, aqui um abraço a todos os ouvintes, um
próspero 2023 e dizer para a comunidade, pode contar comigo. Ótimo, 12:52. A IMX veste os campeões do futebol, do futsal, do voleibol, do basquete, do ciclismo, do pádel e muito mais. Visite o site ou chame no WhatsApp 981246493. Vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. Oi, gente! Sou Binho Nunes, estou passando aqui para desejar um final de ano maravilhoso, fantástico e, claro, um 2023 esplêndido para todos os ouvintes da Terra FM.